Bom dia. Nós continuamos a nossa viagem de graça. Estamos a expor a primeira carta de Pedro. Uma viagem rápida, é uma série expositiva, mas rápida. Vamos em passo largo, digamos assim. E nós já vimos 2 temas até aqui. Já tivemos 2 sessões. A primeira, com o irmão Berto, há 15 dias atrás. Nos primeiros 12 versículos da carta, no capítulo 1, nós falámos de segurança. Falámos de salvação. Falámos que somos escolhidos por Deus, gerados por Deus, para uma herança eterna que ninguém pode tirar. É seguro, isso é garantido. E mesmo as provas, mesmo as dificuldades da vida, servem para fortalecer a nossa fé, para amadurecer, para desenvolver a nossa fé, para que ela se ache mais robusta e se ache em louvor e honra a Deus, a Jesus Cristo. A semana passada, com o David, nós avançámos um pouquinho e dissemos que esta viagem de graça não só é uma viagem segura, como é uma viagem também de santificação. Falámos de santidade nos versículos que vão do capítulo 1, 13 até ao 2, 10. E o que é que nós vimos? Vimos que somos todos chamados a uma viagem de santidade. Como é santo aquele que nos chamou, nós também devemos ser santos. Devemos seguir o mesmo caráter, o mesmo padrão de Deus, que é santo e que nos chama a esta viagem com Ele de santidade. Aquele que também nos deu uma nova cidadania e aquele que também nos conduz e guia até ao destino final. A nossa verdadeira pátria, que está nos céus. A nossa verdadeira cidade, de onde nós somos agora cidadãos. A nossa pátria celestial. Que graça abundante, como Deus é bom. E que viagem de graça nós temos por Jesus Cristo, pela fé nele. Não é uma viagem solitária. E é aqui que nós começamos a entrar no tema de hoje. Não é uma viagem solitária. E é por isso que até aqui nós já vimos constantemente apelo a quê? Ao amor fraternal e à comunhão. São constantes estes apelos na carta. Ao amor fraternal e à comunhão. Mas não só. Há mais companhia nesta viagem. Não só irmãos e irmãs que têm a mesma fé e a mesma esperança que nós, mas muitos outros que nos rodeiam, muitos outros que interagem connosco, muitos outros que vivem connosco enquanto esta viagem se faz. Por isso o nosso assunto esta manhã é a nossa interação com a sociedade, com os outros, com todos os outros, com todos os demais, particularmente com as autoridades. Vamos falar de submissão em sociedade, da nossa submissão às autoridades civis. É esse o nosso texto hoje. Então, não sei se já abriram, se não, primeira carta de Pedro, capítulo 2, e vamos só ler do versículo 11 ao 17. O nosso texto hoje é mais pequeno. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, então 11 a 17. Nós vamos fazer a leitura agora e eu vou pedir, como sempre, a um voluntário que possa ler alto e bom som para todos nós. Creio que já encontraram todos. Podemos ler. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais de concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que vos fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Obrigado. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio que
que temos de ter nas nossas mãos e de abrirmos esta porta para a pregarmos e para ouvirmos juntos. Ó Senhor, precisamos de Ti, precisamos da luz da Tua palavra para iluminar o nosso caminho, para conduzir a nossa vida, para nos ajudar a viver sem tropeçar, para nos ajudar a viver de forma iluminada com todos os outros ao nosso derredor. Ó Senhor, precisamos do poder do Teu Espírito que transforma as nossas vidas. Ó Senhor, e por isso te rogamos que Tu nos ajudes agora a ouvirmos a Tua palavra. Que sejas comigo que falo, que sejas com a Gabi que traduz e que sejas com todos nós, sem exceção, do mais pequenino ao mais velho, que todos nós possamos estar atentos à Tua voz e ouvir-te a Ti mesmo que falas pela Tua palavra. Ó Senhor, obrigado por tanto. Oramos em nome de Jesus. Vamos dividir o nosso texto e o nosso tempo desta forma. Nós vamos praticamente seguir versículo a versículo, porque o texto é pequenino, e vamos dividir o texto e o tempo mais ou menos desta forma. Então, o versículo 11 serve de ponte, serve de passagem pelos temas anteriores, segurança e santidade, e é uma breve recapitulação. Vamos utilizá-lo assim. O versículo 12, vamos, através dele, falar do nosso relacionamento com os outros, com os demais. Um chamado ao viver honesto, ao viver sério, sóbrio. E é aqui que nós começamos a falar de vida em sociedade, através da nossa relação com os outros cidadãos. Aqui, relacionamento com todos. No versículo 13 e 14, nós chegamos ao ponto central da nossa meditação esta manhã. Nós falamos do nosso relacionamento com as autoridades civis, submissão às autoridades. Então falamos de sociedade, mas na lógica da submissão às autoridades civis. É o centro do nosso texto esta manhã e aquilo que nós queremos assinalar de forma mais perentória. E depois no versículo 15 e 16, nós vamos falar do propósito e princípio. Porquê é que vivemos assim? Porquê é que nos submetemos assim? O que é que está por trás disso? Qual é o propósito? Qual é o princípio? E é Deus como a autoridade final. Então há um relacionamento maior com Deus que pauta todos os demais relacionamentos. E o versículo 17, se olharem rapidamente para as vossas Bíblias, é uma conclusão em forma de resumo tópico, com várias sentenças breves. Então, versículo 17 é a conclusão. Já sabem, à medida que eu vou falando, vão olhando para as vossas Bíblias. A minha tendência, além de falar alto, é falar rápido. Portanto, tentem acompanhar-me. Como o texto é pequeno, acho que não vai ser preciso apertar os cintos. Mas, se eu estiver a falar muito rápido, há algum corajoso que me mande abrandar um pouquinho. Então, versículo 11. Podem olhar para as vossas Bíblias. Versículo 11 é a ponte do nosso tema de hoje, com os temas que vimos nas outras duas sessões. Então aqui uma breve recapitulação, falar um bocadinho de segurança e santidade. O que é que diz o versículo 11? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O texto começa por dizer amados. Isto lembra-nos a primeira sessão. Amados, escolhidos por Deus, gerados por Deus, salvos por Deus, guardados e seguros pela mão poderosa e amorosa de Deus. Somos amados. São amados. Os leitores de Pedro são amados. São filhos de Deus e estão seguros na mão daquele que os escolheu e que os salvou. O texto avança para serem chamados de peregrinos e forasteiros. Chamados a uma viagem de graça. Repete novamente esta mesma ideia que já foi repetida na primeira sessão e na segunda sessão nos textos que vimos com o Berto e com o David, que os leitores, os crentes, são chamados de peregrinos e forasteiros. Repetição da mesma ideia de estrangeiros que estão em trânsito, que estão em viagem para outra cidade, para outra terra. E o texto avança para dizer o seguinte na segunda parte: abstenhai-vos da vossa concupiscência carnal, que combate contra a alma. É uma viagem de santificação, foi o que vimos a semana passada, de busca por santidade. Isso implica o quê? Implica obediência, implica amor fraternal, implica o desejo de ser alimentado pela palavra, vimos também isso, mas não só. Segundo este versículo, implica também deixar, renunciar, cortar com tudo o que combate e destrói a alma. Deixar os desejos, as paixões, os instintos da carne. Não quer dizer que todos os nossos desejos sejam maus,
não é isso, mas quer dizer que eles desordenados, deixados à sua inclinação natural, sem qualquer freio, sem qualquer cuidado, eles têm o potencial de dominar de tal forma a vida, de dominar de tal forma a existência, que destrói a alma do ser humano. É isso que quer dizer, é isso que está a ser dito. Então este versículo reforça que os leitores, os crentes, eles são amados, eles estão seguros nas mãos poderosas e amorosas de Deus, e reforça que eles estão em viagem, que são peregrinos e que estão numa peregrinação que é também uma viagem espiritual, é uma viagem de santificação, é uma viagem de crescimento e amadurecimento espiritual, onde são chamados à obediência, a fazer isto, a seguir o padrão de Deus, a ser santos como Ele é santo, mas também a deixar tudo o que combate contra a alma. Avançamos para o versículo 12 e para o nosso segundo ponto. O relacionamento com os outros, com os demais, com todos os outros que rodeiam o crente. E é aqui que começamos então a falar de sociedade, na relação com os outros cidadãos, na relação com os outros. Versículo 12 eu vou reler. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Começamos com esta primeira frase. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Aqui gentios, queria fazer um alerta, depende da tradução que vocês têm à vossa frente, mas aparece gentios, creio que nas duas principais versões. Gentios aqui não significa uma pessoa não judia ou israelita. Não significa isso. Isso é o sentido primário e principal da utilização da palavra em toda a Bíblia. Aquele que não é israelita, aquele que não é judeu. Mas neste caso, os leitores de Pedro, que vivem na Galácia, no Ponto, já são gentios. Então aqui gentios são as pessoas que não têm fé, que não acreditam em Jesus, que não acreditam em Deus como Senhor, Salvador, e que não acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Aqui gentio tem a ver com o não cristão, com o não crente, com todos aqueles que estão ao redor dos discípulos de Jesus. Então gentio nesse sentido. Tendo o vosso viver honesto entre as outras pessoas, os vossos amigos, os vossos vizinhos, os vossos conhecidos, familiares até. Tendo o vosso viver honesto, diz a Revista e Corrigida, diz a principal versão que nós utilizamos, tendo o vosso viver honesto. O que é que isto quer dizer? Vivam de forma honesta com as outras pessoas. A Revista Atualizada também nos dá uma ideia importante. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Vivam de forma honesta. Vivam de forma exemplar. Sejam um exemplo, que a vossa vida seja um exemplo diante das outras pessoas que vivem com vocês, diante das outras pessoas que estão ao vosso lado, que o vosso modo de vida sóbrio, ponderado, sério, honesto, exemplar, seja notório. E o versículo avança para algo que até parece estranho. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, seja um exemplo. E que aquilo que falam mal de vocês seja pela estranheza de já não vos terem como companheiros no mal e na vida desordenada. Este é o raciocínio de Pedro, depois à frente no capítulo 4. Sejam exemplares. Tenham um viver honesto com as outras pessoas. E quando falarem mal de vocês, porque isso vai acontecer, que isso seja não porque vocês se portam mal, mas porque vocês já não são sua companhia na vida desordenada que antes vocês tinham. É este o raciocínio de Pedro ao referir isto. Sejam honestos, sejam exemplares, mas vão falar mal de vós como se vocês fossem maus. Vão falar como se vocês fossem malfeitores. Quais eram as principais acusações dos crentes em relação aos crentes naquele tempo? Os crentes eram acusados de quê? De muitas coisas, mas três principais. Transtorno da sociedade. Eram acusados de ser pessoas que transtornavam o mundo. Porquê? Porque abandonavam as práticas pagãs, os costumes que tinham na sua antiga vida. Então eram acusados de transtornar a sociedade. Eram acusados disso. Eram acusados de difamação aos deuses.
Porque como não seguiam os deuses, os muitos deuses romanos ou gregos, eram acusados de difamar esses deuses pelo abandono do politeísmo e da idolatria. E por fim, esta era uma das principais acusações, eram acusados de deslealdade em relação ao imperador, em relação a César, visto que só reconheciam Jesus como o único Senhor e nenhum outro. César não era Senhor. Era Jesus Cristo que era Senhor. Então eram acusados de deslealdade, de serem insubmissos em relação a César. Eram acusados de difamar os outros deuses. E eram acusados de transtornar o mundo por querer viver em sociedade sem praticar aquilo que praticavam antes. Eram estas as principais acusações, haveriam outras, mas que derivam destas. Os crentes não tinham vida fácil ali. Esta é uma carta que deixa isso claro. Naquele contexto, os crentes não tinham vida fácil. Não tinham. Naqueles dias, como em tantos outros lugares e em tantos momentos da história, como hoje mesmo, meu pai já lembrou isso, como hoje mesmo, em várias partes do mundo, infelizmente, os crentes a quem Pedro está a escrever eram acusados, eram prejudicados e eram até perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Este era o contexto. Eles eram tratados como maus. Eles eram tratados como malfeitores porque abandonaram as práticas pagãs. Eram acusados de ser ateus. Os escritos históricos levantam esta acusação contra os crentes. Eles são ateus, eles não seguem estes deuses todos, são ateus. São ateus. Porque deixaram de adorar os muitos deuses e por não considerarem o imperador digno de adoração. Não eram dias fáceis. É neste contexto que Pedro escreve: vivam de forma exemplar e honesta, para que quando vos acusam e falam mal de vocês, seja por ignorância e injustiça, seja sem um real motivo, seja sem um motivo justo e válido, que seja só injustiça e ignorância as acusações que têm em relação a vocês. Que seja tudo infundado, que seja tudo sem nexo, que seja tudo sem razão, que seja ignorância e maldade aquilo que falam de vocês. Vivam de forma honesta, vivam de forma exemplar. Este é o apelo que é feito para a vida dos crentes naquela sociedade, num contexto que não era fácil. E o versículo avança para dizer o quê? Para que glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Haverá um dia, aqui no texto é o dia da visitação, haverá um dia em que Deus vai visitar a terra. Haverá um dia em que Deus esclarecerá, trará tudo à luz, vai mostrar tudo e vai mostrar e revelar quem estava realmente a fazer o bem e quem estava realmente a fazer o mal. E nesse dia, de alguma forma, Deus será glorificado por aqueles que antes acusavam os crentes. Deus será glorificado por eles, de alguma forma, por causa das boas obras e da boa conduta que viram em vocês. Não se preocupem com as acusações. Vivam de forma exemplar, porque no dia da visitação, quando Deus acertar contas no mundo, eles vão glorificar a Deus pela vida que vocês viveram. No dia da visitação, tudo ficará esclarecido. Então, avançamos para o versículo 13 e 14. E deixamos agora o relacionamento entre cidadãos, o relacionamento com todos, entre todos, para pensarmos no relacionamento com as autoridades civis, para pensarmos no relacionamento do crente, do cidadão crente, com as autoridades. Submissão às autoridades, versículo 13 e 14. Então é este o tema principal que queremos abordar esta manhã. A vida em sociedade e a relação com as autoridades. O versículo 13 e 14 o que é que diz? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Sujeitai-vos é a palavra que está no início do versículo 13. Sujeitai-vos. Submetam-se voluntariamente às autoridades humanas, às autoridades civis. É este o sentido. É isto que Pedro está a ensinar. Submetam-se voluntariamente
às autoridades humanas, a toda a ordenação humana, não é o que diz o texto? A toda a ordenação humana, todas as autoridades, seja o rei, o imperador, ou hoje o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Governo, sejam os governadores, isto é, os poderes locais, juízes, tribunais, ou até mesmo os soldados naquele contexto, que hoje em Portugal seria PSP, GNR, toda a ordenação humana deve merecer o nosso respeito. É isto, deve merecer o vosso respeito, está Pedro a escrever aos seus leitores. E avança para dizer algo super importante. Como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Eles têm um papel importante na sociedade. As autoridades servem para manter a ordem na sociedade. Uma vida segura. Uma vida em que todos podem viver em harmonia. São enviados por Deus, agem com a autoridade delegada por Deus para pôr em ordem a sociedade, castigando os malfeitores e garantindo segurança e honra a quem faz o bem. Para isso servem as autoridades, todos os poderes, para governar, para fazer separação entre aqueles que têm que sofrer alguma penalidade, algum castigo, alguma correção, e aqueles que devem ser protegidos, honrados, porque fazem o bem, porque são bons cidadãos. Contexto. Pedro, quando escreve isto, está mais do que provavelmente em Roma. É de Babilónia que ele escreve. Babilónia, Roma. Pelas pessoas que estão com ele, pelo que é dito no texto, era uma forma, naquele tempo, de se referir a Roma. Pedro está em Roma. Os textos não deixam grande margem para dúvidas. Sabem quem é o imperador naquele momento em Roma? Alguém arrisca? Nero. Nada mais, nada menos do que Nero. Esse mesmo. Um dos piores e mais cruéis imperadores da história. Nem esse homem escapou. Um dos piores homens que já existiu. Inspirou tantos outros maus a seguir. Incendiou a própria cidade. Ao som de música. Tal a loucura. E sabemos o que é que fez aos crentes. Matando-os e acusando-os, ainda por cima de serem eles a causar a destruição da cidade. Era Nero. É neste contexto, é justamente neste contexto, que Paulo escreve que as autoridades todas são enviados por Deus, são instrumentos de Deus. Que isto nos ajude, ainda não estamos a aplicar, mas que isto nos ajude a baixarmos um bocado aí as críticas aos governos, sejam os que nós gostamos, os que nós não gostamos, ou as autoridades todas que temos. É este tipo de autoridade que existia naquele tempo. Não havia eleições. Não havia Estado de Direito. Quer dizer, havia. Mas comparado com o nosso, o romano, em certo sentido, até era muito bom e inspirou muita coisa que ainda hoje acontece. Mas comparando com o que nós temos hoje, com os direitos que temos hoje, era este o contexto. Era este o contexto. Incrível. Vamos avançar. Porquê isto? É impressionante. Concordam? É impressionante. Porquê isto? Qual o propósito? Qual o princípio por trás disto? Isto está no versículo 15 e 16. Está nos versículos 15 e 16. Deus como autoridade final. Há um relacionamento maior que pauta todos os demais relacionamentos. Há uma autoridade maior que nos impele, que nos manda sujeitarmos a todas as outras autoridades. Há uma autoridade maior que dá sentido a todas as outras autoridades. É esse o sentido, é esse o propósito, é esse o princípio por trás. Versículo 15, o que é que diz? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. A vontade de Deus é que vocês façam o bem. E assim, vocês vão estar a tapar a boca daqueles que vos acusam, cheios de ignorância e de maldade. Eles acusam-vos de não respeitar César, nem as autoridades por ele mandatadas, por causa da vossa fé, da vossa obediência a Jesus Cristo como único Senhor. Mas não há qualquer razão nessa acusação.
A vossa vida deve tapar a boca desta acusação. Porque não há qualquer razão para esta acusação. Porque a vossa fé e a vossa lealdade a Cristo não faz com que vocês sejam desordeiros ou dissidentes de Roma. Pelo contrário, deve fazer com que vocês sejam cidadãos honestos e exemplares. É este o sentido. Que o vosso proceder tapa a boca daqueles que vos acusam sem saber o que estão a dizer. Por vocês não admitirem e não assumirem e não darem honra que César não tem, não quer dizer que vocês sejam desobedientes a Roma, às autoridades civis. Essa acusação é infundada e que o vosso viver exemplar tapa a boca dos vossos acusadores. É este o sentido do texto. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E o versículo 16 deixa um princípio. Como livres, mas não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. É o princípio maior que está por trás de todo o proceder cristão. A vossa liberdade em Cristo não serve para vos dar a oportunidade de fazer o mal ou de desejarem fazer o que vos apetece e assim ir por diante, sem olhar a quem, sem dar contas a ninguém. Não, a vossa liberdade não serve para vocês viverem assim, sem prestar contas a César ou a qualquer outra pessoa. Não, a vossa liberdade não serve para viver assim, autónomo, desrespeitando tudo e todos. Não, a vossa liberdade não serve para cobrir, para dar pretexto ao mal e à malícia. Pelo contrário, foram em Cristo feitos livres para serem servos de Deus. Fomos libertados, foram libertados para serem servos de outro. E esse outro é maior, essa autoridade maior, Deus, ensina-nos, convoca-nos, chama-nos a debaixo da autoridade dele, submetermos a todas as outras autoridades que são úteis para a vida em sociedade, em harmonia. Foram feitos livres para serem feitos servos de Deus. Esta é a verdadeira liberdade. Escolher servir a Deus. Esta é a verdadeira liberdade. Poder servir a Deus livremente. Poder ser servo de outro. Que não a carne, que não os desejos, que não o pecado. Isto é ser livre. Ser livre é isto. É deixar de servir um senhor mau e passar a servir o bom, eterno, soberano, poderoso, gracioso e amoroso Deus, que tem toda a autoridade, mas que tem todo o amor. Esta é a verdadeira liberdade. Deixar de nos servirmos a nós e ao pecado e passarmos a servir voluntariamente a Deus. Isto é ser livre. Então a vossa liberdade não serve para vos desculpar de fazer o mal, nem serve para vos desculpar de viver fora do domínio das outras autoridades, fora da submissão às outras autoridades, mas pelo contrário, a vossa liberdade em Cristo serve para vocês servirem a Deus. E servem a Deus servindo aos outros que Deus coloca no caminho. É este o princípio que está por trás. O que é que diz o versículo 13, 15 e 16 a determinada altura? Sujeitai-vos, 13, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Versículo 15, porque assim é a vontade de Deus. Versículo 16 no final, como servos de Deus. Então, em todo o proceder, em toda a sujeição às autoridades, em todo o relacionamento com as autoridades civis, em todos os relacionamentos de cidadania, em todo o cumprimento das responsabilidades civis, o que está por trás, em toda essa sujeição, em toda essa harmonia, é que o que é feito por amor ao Senhor. É feito com a consciência de que essa é a vontade de Deus. É feito como sendo não libertários que fazem o que lhes apetece, mas como servos de Deus. É o relacionamento com Deus que pauta todos os outros relacionamentos, todos os demais relacionamentos. E é a submissão à absoluta autoridade de Deus o motivo mais forte para vivermos submetidos às demais autoridades. É este o ensino que está aqui. É o relacionamento de Deus, que é o árbitro para nos relacionarmos uns com os outros. E é a nossa submissão à autoridade de Deus o motivo mais forte
mais do que o medo da punição, o motivo mais forte para nos submetermos às autoridades. Mais do que ter medo do castigo, da multa, de outra coisa qualquer, o motivo mais forte deve ser a submissão à autoridade que está acima da autoridade, que é Deus. Será que há alguma exceção à regra? Pode alguém perguntar. Está muito bonito, parece muito lógico, o texto está a dizer isso, mas Samuel, haverá alguma exceção a essa regra? Será que há exceção a essa regra? Haverá? Vejo alguns já abanar com a cabeça a dizer que sim. Sim, há. Quando as autoridades humanas se querem colocar no lugar de Deus e querem interferir naquilo que diz respeito ao reino de Deus. Aí é o próprio Pedro que está a escrever, o próprio apóstolo, que dá a resposta quando respondeu aos líderes religiosos no início da igreja em Atos. Os líderes religiosos o que é que disseram? Não falem de Jesus. Não anunciem Jesus. Senão, sofrem as consequências. Isso está em Atos, eu vou ler. Não vos admoestámos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está em Atos 5, 28 e 29. Contexto. As autoridades o que é que queriam? No caso, religiosas, que eram simultaneamente meias religiosas, meias civis também. O papel da religião judaica na comunidade judaica era outro, diferente do que nós vivemos hoje. Mas as autoridades religiosas o que é que queriam? Não falem mais de Jesus. Já vos avisámos. Não falem mais desse nome. Não falem mais desse homem. O que é que vocês fizeram? Em vez de obedecer, encheram Jerusalém desse nome. Desse vosso ensino. E mais, andam a dizer que a culpa dele ter sido morto e vertido o seu sangue é nossa. O que é que respondeu Pedro? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é que os apóstolos tinham em mente, como também está escrito no início em Atos? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de anunciar as virtudes, como diz Pedro na carta, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A exceção realmente é esta. É quando há um conflito de valores. Se o Estado nos pedir para fazermos uma coisa que vai contra a nossa consciência, se o Estado nos pedir para fazer uma coisa que vai contra a nossa fé, se o Estado nos proibir de exercer a nossa livre, o nosso livre culto a Deus e a nossa fé, aí, sim, a própria palavra nos dá margem para nós dizermos não, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas isto é exceção. Esta é a exceção. Naquele contexto havia perseguição, havia líderes maus, havia oposição e não havia desculpa no ensino apostólico para fugir às responsabilidades civis e ao Estado. Não havia. Não havia. A exceção é mesmo esta, quando há um conflito de valores. Conclusão. E o versículo 17 dá-nos a conclusão, em forma de resumo até tópico. Versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. 4 imperativos, 4 ordens. Honrai a todos. Todos, sem exceção, devem ser alvos de respeito. Todos. Amai a fraternidade, é um tema que está atrás, que vimos nas outras sessões. A comunhão com os crentes deve ser amada, deve ser desejada, deve ser buscada. Amai a fraternidade. Pedro disse antes, ardentemente. É assim que se busca a fraternidade, o amor entre nós, o amor fraterno. Ardentemente. Temei a Deus. O temor a Deus nunca pode falhar, nunca pode faltar. O temor a Deus tem que estar sempre presente. É o princípio da sabedoria, disse o sábio Salomão. Honrai o rei, e aqui o rei é com letra pequena. Honrai o rei, autoridade civil. As autoridades humanas, o rei, o presidente, o primeiro-ministro, o que seja, o juiz, o que seja, o professor, o que seja. As autoridades humanas devem ser respeitadas. Termina assim, conclusão. E nós queremos aplicar para nós, antes de sairmos daqui. Nós, hoje, aqui em Pardelhó, também estamos na mesma viagem de graça. O nosso contexto
é muito diferente do de Pedro e dos leitores de Pedro. Mas esta viagem é a mesma. Nós estamos na mesma viagem de graça. Nós estamos a caminho da mesma cidade santa. Nós estamos a caminho da mesma eternidade. Nós estamos a caminho por causa do mesmo sangue. Nós estamos a caminho por causa da fé no mesmo Salvador. E estamos ao encontro do mesmo Salvador. Estamos ao encontro da mesma pessoa, Jesus. Estamos na mesma viagem. O contexto, a estrada é diferente. Hoje tem alcatrão. Hoje os tempos parecem mais fáceis, dá para andar mais rápido, mas nós conhecemos o suficiente da vida para percebermos que o alcatrão e as facilidades deste mundo moderno no Ocidente trazem muita coisa boa, mas também nos distraem muito na viagem. Tem boas estações de serviço, onde a gente perde muito tempo a tomar café nesta viagem de graça da fé. A gente perde-se muito no meio de tanta facilidade. É bom, também sendo bom ou não, são os nossos dias, não dá para viver noutros. O contexto é muito diferente, mas isto tudo aplica-se a nós. Aplica-se a nós. Com as devidas calibrações, isto aplica-se a nós. Não é uma viagem solitária a que tu és chamado. Ainda bem. É bom demais nós termos companhia. Que mal era se nós estivéssemos sozinhos. Mas isso não quer dizer que seja fácil. Estamos a aplicar para nós. É bom termos companhia nesta viagem de graça. É bom olharmos aqui e termos uma casa cheia e termos tantos irmãos e irmãs que caminham connosco esta jornada. É bom conhecermos ainda tantos outros que estão fora desta sala e que também fazem caminho connosco. É bom demais, mas não quer dizer que seja fácil. O amor fraternal é difícil. É difícil de ser praticado. Requer esforço, requer sacrifício, requer perdão, requer renúncia. Mas é para este amor fraterno, é para este exercício que nós somos chamados. E que nós somos desafiados constantemente nesta carta. Não é fácil, é bom, não é fácil, mas é o exercício que também fortalece a nossa fé e que fortalece os nossos passos na viagem. Ajudamos e somos ajudados. Crescemos e ajudamos outros a crescer. Lutamos contra o nosso pecado e ajudamos outros a lutar contra o pecado. Estimulamos-nos às boas obras e à obediência uns aos outros, caminhando nós melhor e caminhando os nossos irmãos e irmãs melhor. É bom demais, mas é um desafio, um exercício constante. É para este amor que fomos chamados. Se o relacionamento entre crentes é um desafio, porque vocês sabem tão bem quanto eu que é, quanto maior não é o desafio de vivermos o dia-a-dia com todos aqueles que nos rodeiam e que não têm a mesma fé, não têm a mesma esperança e não têm os mesmos valores que nós. Naturalmente será um desafio ainda maior. Este texto chama-nos a viver de forma exemplar diante dos outros. Este texto responsabiliza-nos a viver de forma exemplar, honesta, diante de todos os outros que não têm a mesma fé, os mesmos valores que nós. Os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos colegas, todas as pessoas que se cruzam mais tempo e mais vezes connosco ou menos. Nós somos chamados a viver assim, de forma exemplar. Sim, é verdade. Graças a Deus nós não vivemos no mesmo contexto de oposição, pelo menos aqui em Portugal. Aqui, pelo menos, as coisas estão calmas, serenas. Ainda bem. Ainda bem. Esperemos que continue assim. Queremos uma vida quieta e sossegada. A Bíblia desafia-nos a orar pelas autoridades para continuarmos a ter uma vida assim. Ninguém quer uma vida pior. Ninguém quer a perseguição. Nós não queremos. Devemos até orar para não haver. E devemos orar por aqueles que a têm, para que a ultrapassem, para que tenham forças. É verdade, nós não vivemos no mesmo contexto. Não vivemos no mesmo contexto daqueles irmãos naquele tempo, naquele lugar e no contexto onde tantos, infelizmente, hoje vivem. Mas não te enganes. Não te iludas. A carta continua a ser para ti. Porque a tua fé, a tua obediência, a tua lealdade a Cristo, a tua fidelidade não vai ser sempre bem vista, respeitada e compreendida pelos outros. Nós podemos não ter a mesma perseguição e o mesmo contexto. Mas não te iludas,
Não penses que encontraste aqui o equilíbrio perfeito de viver em sociedade, de forma que és fiel a Deus e tens um compromisso sério com Jesus, mas que também consegues comunicar e lidar com a sociedade sem ninguém te chatear. Porque isso não acontece sempre assim. Não te iludas. A tua fé, o teu compromisso com o Evangelho, a tua lealdade a Cristo não é sempre bem compreendida. Não é, nem será sempre bem compreendida. É mais do que provável que aqui e ali percas oportunidades, fiques isolado, sejas pressionado, sejas gozado e até prejudicado por causa da tua fé em Jesus. É mais do que provável. É mais do que provável. Não quer dizer que acontece sempre, não quer dizer que acontece tantas vezes com uns como com outros, mas a verdade é que ninguém te vai colocar num palanque de bom cidadão e crente. Ninguém vai ficar todo contente a bater palmas por tu seres bom cidadão e seres crente. Eu digo mais, nem sequer em relação aos bons cidadãos, os outros cidadãos batem palmas. Quanto mais pessoas que não têm fé vão ficar todos contentes. Não, as pessoas até, no sentido natural, não vão compreender certas escolhas, não vão compreender certos sentimentos, não vão compreender certas decisões. Isso nem sempre é pacífico. O contexto é diferente, mas não é fácil, nem vai ser sempre fácil. E esta carta serve também para te lembrar, para nos lembrar de que a vida não é um mar de rosas. Mas ser firme. E não desistas do chamado que Deus tem para ti, que é este: viver de forma honesta e exemplar diante dos outros. Viver de forma honesta e exemplar diante dos outros. Independentemente do que acontece, somos chamados a viver de forma exemplar diante de todos. Esta é uma viagem de graça. E uma viagem de graça não é só uma viagem segura, não é só uma viagem de crescimento espiritual e de santificação, também é. É uma viagem de submissão. É uma viagem de submissão. E eu sei, quando nós ouvimos estas palavras, sujeição, submissão, nós ficamos logo desconfortáveis. Todos nós. Independentemente em relação a que tema é que isto seja colocado. Estas são palavras que o pensamento quase que imediato é o quê? Se eu me tenho que submeter, eu vou perder alguma coisa. Eu vou perder controlo, eu vou perder liberdade, eu vou perder identidade. Isto não vos vem à cabeça quando pensam em se sujeitarem, seja em que contexto for? Claro que vem. Às vezes nem bem é o pensamento, vem a emoção logo. Já me estão a tirar alguma coisa. Já não estou a ser eu. Esta carta ainda agora começou a falar do tema. E vai continuar a falar de submissão. Ao tratar de muitos outros aspectos da vida, de outras esferas da vida, como o trabalho, um outro excelente tema, a família. Os nossos dias são por demais desafiantes em relação a isto. Porque nós vivemos em dias de individualismo extremo. Individualismo extremo. E submissão, ou sujeição, não só soa uma obrigação, porque soa, como parece que nos reduz, parece que nos tira algo. E o primeiro desafio que eu queria deixar, no sentido genérico e geral deste tema da submissão, é que nós paremos para pensar. Paremos para pensar sobre o assunto. Como diz Pedro atrás na carta, cingir os lombos do nosso entendimento, não é? Preparar a mente para pensar. Arregaçar as mangas da camisola da mente. Vamos lá. Arregaçar as mangas, pôr a cabeça tranquila. Deixa-me pensar sobre isto da submissão aos outros. Porque a palavra de Deus nesta carta vai chamar-nos repetidamente, nas mais diferentes áreas da vida, a submetermos a outros. Voluntariamente, porque isso é bom para nós, porque isso nos traz vantagem e porque essa é a vontade de Deus. Porque independentemente dessas autoridades serem boas, menos boas ou até más, independentemente delas agirem bem ou mal, de exercerem bem a sua autoridade ou mal, ou menos bem, nós somos chamados a submeter-nos
como servos de Deus e por amor a Deus. O princípio regulador é maior e vai além de todas as desculpas que a gente possa encontrar nas circunstâncias ou nos outros. Os tempos são diferentes. São diferentes, mas não tem nada a ver com o que era lá. Nem queiras. Estes líderes são maus. Ainda não viste líderes maus. Não, desculpas arranjamos sempre. Somos chamados a pensar diferente. Como servos de Deus. Por amor a Deus. Isso mesmo. A nossa submissão a Deus e até o nosso amor a Deus. Notem bem a lógica deste texto. O que nos está a dizer, a ensinar. O que está a querer dizer acerca da tua vida e da minha vida. A nossa submissão a Deus, o nosso amor a Deus, demonstra-se também quando nós nos submetemos às autoridades humanas que Ele coloca sobre nós. Tu demonstras que amas Deus, tu demonstras que te submetes a Deus, quando tu te estás a submeter a outras pessoas que Deus coloca na tua vida. Porque estás a fazê-lo por amor ao Senhor, porque estás a fazê-lo como sendo um servo de Deus. É isso mesmo. Tu estás a obedecer a Deus e a ser-lhe sujeito quando pagas os teus impostos. Tu estás a obedecer a Deus e a ser submisso, sujeito a Deus, quando pagas os teus impostos. Tu estás a ser submisso a Deus, estás a obedecer a Deus, quando fazes aquilo que o guarda ou a polícia te pedem na operação stop. Tu estás a obedecer a Deus quando cumpres a lei. Qualquer que seja, mesmo o código da estrada. Não sei porque é que se riram. Tu estás a obedecer a Deus quando respeitas aqueles que foram eleitos. Não interessa se é na Câmara Municipal, se é no Parlamento, se é na Presidência. Quando respeitas essas pessoas, estás a submeter-te a Deus, estás a obedecer a Deus. Para os mais novos, estás a submeter-te a Deus quando respeitas a tua professora, o teu professor, a contínua, o auxiliar lá na escola. Estás a agradar a Deus, a amar Deus, a submeter-te a Deus quando te submetes ao professor, ao contínuo lá na escola, aos pais, aos avós. Podíamos continuar. Porque a tua submissão a Deus também se vê na tua submissão aos outros, às autoridades. Nós não vivemos num gueto sem lei. Nós não vivemos num gueto sem lei, sem autoridades, onde nós só respondemos diretamente a Deus. Não. Nada disso. A Bíblia não ensina nada desse género. Pelo contrário, também respondemos corretamente a Deus quando respondemos corretamente aos homens e às mulheres que Deus coloca sobre nós. É assim que nós respondemos a Deus, respondendo aos outros que Ele coloca na nossa vida. Serem peregrinos, estrangeiros e forasteiros não fazia dos leitores de Pedro piores cidadãos de Roma. Serem peregrinos e forasteiros não fazia daqueles crentes piores cidadãos de Roma. Da mesma maneira connosco. Estarmos pela fé em Jesus Cristo, nesta viagem de graça, rumo à cidade eterna e celestial, não faz de nós piores pardilhoenses, estarregenses, abancanenses, aveirenses. Não faz de nós piores cidadãos. Ser crente e ser peregrino não faz de nós menos portugueses, menos brasileiros, menos nigerianos. Ser crente não faz de nós menos cidadão. Ser crente não faz de ti menos cidadão. Não faz de mim menos cidadão. Pelo contrário, desde que o Estado ou qualquer autoridade humana não se coloque entre nós e o nosso Cristo, entre nós e o nosso Deus, estamos empenhados e somos chamados por Deus a sermos tão cidadãos como qualquer outro e a sermos cidadãos honestos e exemplares na nossa vida e na nossa cidadania. Este é o chamado das Escrituras para nós. Este é o chamado que Deus tem para nós. Desde que o Estado não se meta onde não deve e não belisque a nossa relação com Deus, nós seremos e somos chamados por Deus a sermos tão cidadãos como qualquer outro e a sermos até os mais exemplares e honestos. Porque temos uma lei que vai muito além, que é muito superior a qualquer lei dos homens. Nós não fazemos isto para ganhar uma rua com o nosso nome. Samuel, bom cidadão de Gaia. Nem Pardilhó, quanto mais em Gaia.
Nós não fazemos isto para ganhar uma medalha de mérito da nossa cidade. Não seria mau, não teria mal nenhum, pelo contrário, há muitos crentes que já ganharam medalhas de mérito. Depende do contexto de cada um, da época de cada um, do sítio de cada um. É completamente pacífico isso. Mas não fazemos vida, nem nos portamos de forma honesta e exemplar para merecer qualquer prémio dos homens. Nada disso. Nada disso. O que nos move é a convicção de que estamos a fazer a vontade de Deus, de que estamos a amá-lo e a servi-lo fielmente quando agimos assim no meio dos outros homens. É isto que nos move. Nós temos que terminar. E para terminar da melhor forma, nós não podemos sair daqui iludidos. Agora vou ser um bom cidadão. Agora vou ser capaz. Até os sinais de 50 respeito. Nós não queremos sair daqui a achar que vamos fazer melhor e que vamos conseguir por nossos esforços, por nossa capacidade. Nós queremos sair daqui confiados e fortalecidos pelo poder de Deus. É Ele que nos pode ajudar a viver de forma sóbria diante dos outros. Se estamos nesta viagem de graça, é pelos méritos e pela obra de Jesus Cristo em nós. Se estamos nesta viagem que implica relacionamento com os outros, que implica sujeição às autoridades, com esta consciência toda de que Portugal é bonito e caminhamos aqui alegremente, mas caminhamos em Portugal para chegar a uma pátria celestial incomparável. Se somos agraciados por esta viagem, não é porque somos espertos, mais inteligentes que os outros, ou porque temos capacidade de caminhar diferente nas ruas e nas estradas de Portugal. É porque Cristo, pelos seus méritos, pela sua obra, nos resgatou de uma maneira completamente bem e diferente de viver, nos iluminou, nos resgatou, nos salvou e nos pôs a caminhar em direção à sua casa. À casa de onde Ele saiu para te vir buscar, para me vir buscar. É nele que nós temos de terminar, em Jesus. Jesus realmente é o nosso exemplo. É um exemplo perfeito de vida. É um exemplo de cidadania até. Jesus é um exemplo de cidadania até. Viveu fazendo bem a todos. Respeitou as autoridades. Ensinou a perspectiva certa. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isto quer dizer o quê? Paguem impostos a César e a Deus deem-lhe louvor, entrega e a vossa vida. Deem o vosso amor a Deus, a vossa vida a Deus e impostos a César. O cidadão perfeito, Jesus, não recebeu uma medalha de mérito em Nazaré. Foi expulso da cidade. Não recebeu uma coroa de louros pelos serviços prestados ao povo em Jerusalém. Foi julgado e condenado injustamente pelas autoridades locais e de Roma. Foi julgado injustamente. Deram-lhe sim uma coroa de espinhos e crucificaram-no. Pregaram-no na cruz. Foi assim a sua viagem em peregrinação. E foi assim que Jesus ocupou o teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Foi assim que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, perdoando-nos os nossos pecados e colocando-nos finalmente numa viagem de graça com destino à cidade eterna e à casa do Pai. Jesus peregrinou até à cruz para que eu e tu pudéssemos peregrinar até à glória. Jesus peregrinou até à cruz. E é por isso que Jesus é muito mais do que um exemplo de cidadania para nós. Jesus sim é um exemplo de vida, mas é muito mais do que isso. Jesus é tudo. É tudo. Ele é o poder e a capacidade para caminharmos cada passo nesta jornada. E Ele é também a garantia de que chegaremos mesmo ao destino final. À cidade eterna, à cidade santa, à glória. Onde finalmente, aí sim, nós seremos bons cidadãos. Cidadãos perfeitos. No seu reino que também é perfeito e que não terá fim. Louvado seja o Senhor. Louvado seja.